Senhor, nós estamos em Tua presença. Nós queremos exalar mais de Ti, Senhor. Continua falando aos corações de cada um dos Teus filhos nessa noite. Continua, Senhor, te revelando a cada um de nós. Precisamos sermos santos, porque sem santidade nós não veremos, Senhor. Agora toma o Teu servo que irá ministrar a Tua palavra. Meu Deus, usa ele como um instrumento de bênção para cada um de nós. E que cada um de nós saiamos daqui fortalecidos pelo amor da Tua palavra. Assim nós oramos, te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de assentar, peço que você abra a sua Bíblia para fazermos mais uma leitura, por gentileza. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 15. Aqui eu estou usando a Bíblia que não é do Jubileu, mas o pastor Jean está me auxiliando aqui. Quem tem a Bíblia do Jubileu é a página 1111. Romanos capítulo 8, versículo, vamos ler do 12 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor: Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Amém? Pode assentar, meus irmãos. Esta palavra do Senhor nesta noite, propícia inclusive em alusão ao Dia dos Pais, eu gostaria de falar da paternidade de Deus para conosco. E esses dois textos que nós fizemos leitura, João, a primeira leitura que fizemos, e Paulo, estão nos revelando justamente esta graça que nós alcançamos por meio de Cristo Jesus, de sermos chamados filhos de Deus. Irmãos, quão maravilhoso é termos este título, pois nós certamente temos aquele ditado, e talvez você já tenha ouvido: eu também sou filho de Deus. Quem nunca ouviu falar esse ditado, essa expressão popular, levante a mão. Acho que todos nós dizemos ou já ouvimos falar. Afinal de contas, um exemplo, estou muito cansado e você vai dizer: eu vou descansar porque eu também sou filho de Deus. Eu vou fazer isso porque eu sou filho de Deus. E isso muitos dizem. E todas as pessoas usam essa expressão para se referir como sendo filhos de Deus. Mas nesta noite nós vamos entender que nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus. Todos foram criados por Deus. Assim como tudo que existe neste mundo, no universo, no cosmos, os mundos visíveis e invisíveis, como o escritor aos Hebreus diz, tudo é criação de Deus. Mas nós vamos ver que, na verdade, ser filho de Deus é uma bênção recebida por meio de Cristo Jesus. Vivemos em um tempo, nesta modernidade que estamos, em que a paternidade tem sido desvalorizada. A figura paterna tem sido descredibilizada. E com isso surgem muitos problemas psicológicos, como consequência também da ausência paterna nos lares. Se você parar para observar, existem muitos lares, muitas famílias que a mãe é a figura paterna e materna. São lares que, na verdade, são lares que são disfuncionais, segundo os preceitos e aquilo que Deus estabeleceu. A figura paterna tem uma importância na construção do caráter dos filhos. Inclusive, os cientistas dizem que é a figura paterna, é a figura do pai, do homem, quem inclusive fortalece e reafirma a sexualidade dos filhos. Tanto seja menina quanto menino, a figura do homem,
que estabiliza e que, pelos princípios da palavra de Deus, é aquele que é o sacerdote da casa, que dá segurança e proteção, é quem desenvolve o caráter das crianças. Então, nós temos nesses dias em que vivemos esta figura paterna muito bombardeada. E o ser humano precisa de referências. E Deus criou o homem e mulher à imagem e semelhança de Deus e deu funções a cada um deles para que pudessem construir um lar equilibrado. E a figura do pai é justamente aquele que serve de referência, como as crianças até cantaram, um farol. És para mim um farol, referência que dá segurança e direção. Foi para isso que o Senhor criou os homens, para serem essas figuras de segurança e de proteção para os seus lares. E nós precisamos então, irmãos, diante de um cenário social, em que a figura paterna está sendo constantemente bombardeada, precisamos de uma referência, porque é certo, e até pela incidência familiar, de ausência de pais, de homens, que muitas vezes geram os filhos e somem, não assumem os seus compromissos. Nós temos muitas famílias de filhos e crianças que cresceram sem essa figura, e nós precisamos olhar. Talvez muitos, aqui entre nós mesmos, não tivemos uma experiência paterna no lar que sirva de referência. Talvez figuras de pais que não foram protetores, que não foram presentes, que não demonstraram amor. E nós queremos falar justamente daquele que é a referência maior de pai. E Jesus, quando se refere a Deus, ele fala: Pai nosso que estais nos céus. Meus irmãos, a maior referência que nós precisamos ter é olhar para Deus e compreender que aquilo que Deus faz e fez e fará por nossas vidas é o grande exemplo de paternidade que nós precisamos olhar e nos referenciar para experimentarmos o sentido de direção e de destino que certamente Ele tem para nós. E Deus, o Senhor, quando nos permitiu vir ao mundo, e este é um milagre, e nós, pais biológicos e mães, somos cooperadores com Deus na arte da criação de um semelhante. Portanto, é Deus quem intervém para que nós viéssemos ao mundo. Certamente, todos nós aqui, alguns, ou na sociedade que nós vivemos, muitos não conhecem nem seus pais. Inclusive nas certidões de muitas pessoas, e quando eu trabalhei em Coari, experimentei muito isso, muitas pessoas cujo pai não está nem registrado na certidão de nascimento, mas de alguma forma viemos ao mundo pela contribuição de um homem e de uma mulher, e Deus vem e nos traz a esta terra com um propósito, e esta mensagem é justamente para nos mostrar isso, que porventura uma figura paterna nos faltou na nossa vida, o Senhor Jesus vem para nos restaurar, para mostrar o seu grande amor para com as nossas vidas, para nos revelar e nos mostrar e dizer: nós não viemos aqui como um fruto do acaso, Deus nos mandou a esta terra com um propósito e um destino que Ele quer nos revelar. E nesses dois textos que fizemos a leitura, a primeira epístola de João e a carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ver justamente algumas características de Deus como um pai. Eu quero aqui destacar 3 características de Deus, da paternidade divina, que nós, pais humanos, podemos espelhar na criação dos nossos filhos. Primeira grande característica da paternidade de Deus é o seu grande amor. O apóstolo João escreve aqui na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 1, ele diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Veja que João, quando está escrevendo essa carta, está se referindo ao amor de Deus, ele não fala do grande amor de um Deus, ele se refere a Deus como um Pai. Vede quão grande é o amor, ele poderia ter escrito o amor de Yahvé, o amor de Deus, o amor de El Shaddai, mas ele se refere a Deus como um Pai celestial que tem um grande amor para conosco.
E quando João escreve essa declaração e nos revela essa característica da paternidade de Deus, ele já tem a convicção, e ele declara no mesmo versículo 1, de fato somos filhos de Deus. O que nos torna, irmãos, filhos de Deus, o que nos faz ser filhos de um Pai Celestial, é este grande amor de Deus. Como cantamos, o amor de Deus não falha. Teu amor não falha. O amor de Deus permanentemente está à disposição de nossas vidas para mostrar quão grande é o seu amor para conosco. Esse grande amor se revela numa faceta, numa característica de alguém que se dá em favor de outro. João, esse mesmo apóstolo que escreveu essa carta aqui no seu evangelho, diz, capítulo 3, verso 16, o grande amor de Deus. Deus amou a todos nós de uma maneira tamanha, de tal maneira que Ele entregou. Esse mesmo apóstolo João, nessa primeira epístola, nesse mesmo capítulo 3, mas no versículo 16 da epístola de João, ele vai dizer que nisto consiste o amor, que Deus deu seu Filho para morrer por nós. Portanto, nós também devemos dar as nossas vidas para com aqueles que o Senhor deu a sua vida para com os nossos irmãos. Nós vamos ver, irmãos, aqui que esse grande amor de Deus, que é um marco, uma característica marcante da paternidade divina, se revela na capacidade de Deus se entregar. E é interessante que a Bíblia nos revela que Deus decidiu nos amar e decidiu se entregar por nós, não quando nós éramos seus filhos. Nós não éramos filhos de Deus. A irmã Jaqueline, quando estava dando o seu testemunho aqui, e a estratégia que elas ensinam às crianças a respeito do amor de Deus, é mostrar que nós não éramos nem da família de Deus. Isso é verdade, porque quando Deus criou Adão e Eva, e os formou do pó da terra, e soprou sobre eles o espírito de vida, eles se tornaram almas viventes, ali eles eram a imagem e semelhança de Deus. Ali eles eram filhos de Deus, mas o pecado veio, e o pecado afastou o homem, e deixamos de ser filhos de Deus. Por conta da presença do pecado, por conta da herança que recebemos de Adão. Adão é o nosso pai da geração humana, e ele deixou como herança para todos nós o pecado. E o que nos separa de Deus? Diz a palavra que aquilo que nos separa de Deus, há apenas uma coisa que nos separa de Deus. O que faz separação entre vós e o Senhor é o pecado que nos separa e nos distancia do Senhor. E quando nós, então, filhos de Adão, separados de Deus, inimigos, portanto, de Deus, como consequência do pecado, o Senhor mostra o seu grande amor, ao dar seu Filho Jesus para morrer, não por filhos, não por amigos, mas por inimigos dele. Por isso João diz, vede quão grande é o amor de que Deus tem nos concedido por meio do Pai, que se entregou, que se sacrificou, porque Ele nos amou, porque Ele tanto nos amou, Ele tanto se preocupou por aqueles que eram inimigos dEle, Ele se sacrificou para que por meio do seu grande amor pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Meus irmãos, e há apenas duas formas de nós sermos introduzidos em uma família. Se você parar para pensar sobre o contexto familiar da vida, nós ou somos filhos por nascimento, ou somos filhos por adoção. Eu sou filho e pertenço à família dos Menezes, porque eu nasci e fui gerado pelos Menezes. Rosilene Menezes e meu pai, que já faleceu, sou da família dos Menezes. Mas alguém poderia entrar na família dos Menezes por meio da adoção. E é esta figura que Paulo, quando escreve aos Romanos, o segundo texto que nós lemos, que nós recebemos o espírito de adoção de filhos. Esses dois textos nos mostram justamente este amor de Deus.
Se a palavra de Deus diz que nós éramos inimigos, e Deus tanto nos amou e sacrificou o seu Filho pelos inimigos, Ele nos transportou do império das trevas, Ele nos tirou da família dos perdidos, Ele nos tirou da família dos que estavam desgarrados, Ele nos tirou pelo seu grande amor da família daqueles que estavam destinados para a perdição, e pelo seu grande amor, pelo Espírito de adoção que recebemos em Cristo Jesus, fomos transportados agora para a família de Deus. Tudo isso pelo amor de Jesus. Irmãos, ou Adão foi filho de Deus por nascimento, porque Adão foi criado filho de Deus, mas ele se separou do Pai e deixou para nós a herança da morte e do pecado. Mas veio o último Adão, como Paulo escreve, o último Adão se levantou e morreu, porque Jesus é filho, e Jesus se sacrificou por inimigos, e nos colocou agora, e nos transportou para a família de Deus, e agora recebemos a adoção, antes inimigos, agora adotados como filhos de Deus, pertencentes à família da salvação, para aqueles que vão herdar a vida eterna. Só que aqui, irmãos, nós temos o que Paulo escreve aos Romanos, o espírito de adoção de filhos. Paulo tem em mente o conceito de adoção que era presente no Império Romano. Segundo o Império Romano, e também se prevalece para o nosso contexto social dos dias de hoje, alguém que era adotado, ele perdia o vínculo completamente com a família anterior. Uma pessoa que é adotada no Império Romano e nos dias atuais também, a pessoa adotada, ela deixava de pertencer à família anterior e passava a ser completamente pertencente à nova família que o recebeu, ganhando direitos de filho legítimo e direito de receber a herança do seu pai adotivo. É neste sentido que Paulo diz, nós recebemos de Cristo Jesus o espírito de adoção. Nós éramos filhos da perdição, filhos da ira, diz a palavra do Senhor, mas pelo Espírito do Senhor e sacrifício de Jesus, agora nós recebemos o Espírito de sermos filhos por adoção da graça e misericórdia. Não temos mais nenhum vínculo com a morte, a nossa família agora é da vida, a nossa família agora é da vida eterna, é daqueles que vão receber toda a herança que o Senhor Jesus garantiu na cruz do Calvário, porque em Cristo Jesus nós somos herdeiros de Deus, e somos co-herdeiros com Cristo de todas as bênçãos celestiais. Só que agora eu volto para a carta de João. Paulo está usando esse conceito para entender os romanos que em Cristo Jesus nós deixamos os vínculos completamente com a morte, deixamos de ser filhos da ira e somos filhos de Deus. Só que João aqui, quando ele diz no verso 1, acompanha aí na sua Bíblia, ele diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, vírgula, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Veja que João traz uma certeza. Paulo está usando em Romanos essa figura da adoção, mas você poderia pensar, eu sou filho adotivo de Deus, então eu estou assim meio numa posição de inferioridade. Só que João aqui mostra que por este grande amor, veja que aqui é o amor de Deus, que nos torna inimigos, nos torna amigos. Essa expressão, filhos de Deus, João está querendo mostrar para nós, que pelo grande amor de Deus, nós não somos nem considerados adotivos. Nós somos como alguém que nasceu de novo, como alguém que é gerado originalmente por aquele Pai Celestial. Irmãos, e onde é que nós encontramos isso na Bíblia? Nós temos o encontro de um homem chamado Nicodemos, que chega diante do Senhor Jesus e pergunta, como é que eu consigo ver o reino de Deus e entrar no reino dos céus? E Jesus diz para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo.
como é que pode, Jesus, nascer de novo eu sendo um homem formado, um homem grande? Poderei eu voltar para o ventre da minha mãe e voltar a nascer? E Jesus diz, necessário vos é, Nicodemos, nascer da água e do Espírito. E João está registrando esta declaração de Jesus para nos mostrar que quando o amor de Deus nos torna filhos de Deus, nós na verdade nascemos de novo, é uma nova geração, nós somos agora em Cristo Jesus, verdadeiros e legítimos filhos do Pai Celestial, que pelo seu grande amor nos entregou o seu Filho Jesus, para não nos apenas adotar, não apenas compreendermos a nossa filiação como filhos adotivos, não, você, por meio do amor de Deus em Cristo Jesus, você é geração santa, geração eleita, povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus, como escreveu Pedro. Por isso João diz, vede quão grande é esse amor, que era inimigo e ele te transforma em amigo, que era filho de uma outra família, de perdidos, e pelo seu grande amor, você agora é filho de Deus, legítimo filho de Deus. Por isso, irmãos, nós temos que entender que só é filho de Deus quem recebe a Jesus como seu Salvador. Precisa nascer de novo. E como é que nasce de novo? Olhando para a cruz, olhando para Jesus, olhando para aquele que foi entregue pelo Pai Celestial, para nos tirar de uma família de perdidos e nos colocar na família dos salvos. Meus irmãos, vede quão grande é o amor de Deus, que nos faz nascer de novo de uma natureza celestial, de uma natureza que vem do alto. Nós temos agora em Cristo Jesus a capacidade não mais de viver nas trevas e na perdição do pecado, mas em Cristo Jesus nós recebemos do grande amor de Deus e somos chamados filhos de Deus. Mas outra característica da paternidade divina se revela pela sua proteção e pela sua provisão. Deus é protetor e Deus é provedor. O nosso Pai Celestial é aquele que provê as nossas necessidades, é aquele que nos garante e assegura proteção nas horas da angústia, a nossa provisão, o nosso pão de cada dia. Por isso Jesus faz aquela oração: como haveremos de orar, como haveremos de nos aproximar deste Deus que é maravilhoso e poderoso? Jesus diz: Pai nosso, quando orardes, orarão ao Senhor da seguinte maneira: Pai nosso que estás nos céus. Veja que a relação que Jesus nos apresenta e que Jesus está nos chamando, não é para uma relação religiosa, irmãos. Jesus nunca nos chamou para uma religião. A morte de Jesus não foi para inaugurar o cristianismo. A morte de Jesus não foi para iniciar uma nova crença, uma nova fé. Não foi para estabelecer dogmas religiosos. Jesus nos chamou para um relacionamento familiar, em que Deus é o nosso Pai, Jesus o primogênito, que morreu por nós e constituiu e nos formou uma família de Deus. E nesta família ele diz: ore ao vosso Pai que está nos céus, pedindo a Ele provisão, pedindo a Ele o pão de cada dia. O salmista no Salmo 37 experimenta a provisão divina e testemunha a provisão divina deste Pai que cuida, que provê aquilo que precisamos. Ele declara: eu já fui moço, já fui adolescente, já fui criança, adolescente, jovem, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e muito menos a sua descendência mendigar o pão. Por que isso não acontece com aqueles que se aproximam de Deus? Porque Deus é Pai, e o Pai que provê aquilo que os seus filhos precisam. Capítulo 6 de Mateus, Jesus falando e ensinando aos seus discípulos, diz: por que vocês andam angustiados, aflitos, preocupados com o que vocês haverão de comer, com o que vocês haverão de vestir, com o que onde vocês habitarão, onde vocês irão repousar? Por que vocês estão preocupados? Não se preocupem com essas coisas. Quem se preocupa com essas coisas são os gentios. E essa expressão que Jesus usa, os gentios, Ele está dizendo:
Quem se preocupa com o que tem que comer, com o que tem que vestir, onde tem que morar, são aqueles que não são da família de Deus. Vocês agora fazem parte de uma família cujo pai cuida e provê o que vocês precisam. Por isso Jesus diz: o vosso Pai que está nos céus sabe daquilo que vocês precisam, sabe que vocês precisam comer, que vocês precisam vestir-se, que vocês precisam habitar, que vocês precisam morar. E Jesus diz: olha para a natureza, as aves, as plantas, elas não trabalham, não fazem nada, mas Deus cuida dessas plantas. Não são vocês mais preciosos e valiosos do que essas aves, do que as plantas? Porque Deus provê, porque Deus te dá o teu sustento. O pão seu de cada dia, Ele vai entregar nas suas mãos, porque você é filho, meu irmão. Porque você recebeu esse grande amor e você é filho de Deus. Mas a característica de Deus também, um atributo da paternidade é a proteção. O salmista no Salmo 121, ele diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde que me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Ele não dormitará aquele que guarda a minha vida. É certo que não dormitará, nem dorme, nem cochila o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não te fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Porque Deus é Pai, Ele protege seus filhos. Quando Deus se preocupando com o destino da nação de Israel, a quem Ele chamou para ser uma nação: Israel, Israel, gostaria de te colocar debaixo das minhas asas, da mesma maneira como uma ave, uma galinha aconchega seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não me aceitaram. Veja que Deus está propondo proteção a nós, porque a paternidade divina nos revela e nos comunica que Ele é quem nos protege. É por isso que o salmista no Salmo 91, que todos nós conhecemos: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Deus onipotente, descansará. Porque Deus é Pai que nos guarda, é Pai que nos protege. Temos um Pai que nos protege dos perigos visíveis e invisíveis. Quantos livramentos você e eu não experimentamos e nem sabemos. Alguns livramentos nós percebemos. Quantas vezes você não botou o pé na rua e vem uma moto e quase te atropela? Quantas vezes você não passa por um lugar, cai uma árvore, se você tivesse dado mais um passo adiante, tinha caído sobre a sua cabeça? Porque Deus nos protege, Ele é o Pai que guarda os seus filhos. O Senhor dá ordem aos seus anjos para guardar aqueles que amam ao Senhor, porque Deus nos protege. Temos um Pai que não cochila, não dorme, não descansa, Ele nos livra e nos guarda. A paternidade de Deus nos revela a sua proteção. E por fim, meus irmãos, o terceiro atributo da característica da paternidade de Deus é a presença. Hebreus capítulo 13, verso 5 diz: de maneira alguma te deixarei e nunca jamais te abandonarei. Deus não nos abandona. Talvez nós possamos parar para pensar: acho que Deus largou eu aqui nessa prova e foi embora cuidar do universo e se esqueceu de mim. Acho que Deus, imagine, vamos nos colocar na posição de Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Acho que Deus me lançou dentro da fornalha, trancou a porta e me esqueceu aqui, jogou a chave e foi embora. Não! Olha o que Hebreus nos diz: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Você pode parar para pensar: acho que Jesus voltou para o céu e esqueceu de mim aqui, esqueceu desta terra. Esqueceu de nós aqui, lançou aqui, soltou os capetas e está tudo pegando fogo e foi embora. Não, Jesus mesmo falou: eu vou voltar para o Pai. Olha o que ele diz: eu vou voltar para o Pai e vou preparar para vocês morada. João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus,
E crede em mim também, porque para onde eu vou, tem muitas moradas, porque Deus está guardando o lugar da habitação dos seus filhos. Mas Jesus falou, lá no Evangelho de Mateus, já no finalzinho, eis que estarei convosco, até a consumação dos séculos. Deus está presente na sua vida. Deus está presente nas suas labutas. Deus está presente nas suas dificuldades. Deus está conosco. Você pode parar para pensar, irmãos, eu gostaria de ter tido um pai que me desse um grande amor, porque nós pais fomos chamados por Deus para refletirmos esses atributos na nossa família. Você que é pai, sai aqui nesta noite consciente. Você foi chamado por Deus, dentre tantas outras características da paternidade de Deus. Eu estou apenas relatando 3. Tantas outras características da paternidade divina. Você foi chamado para mostrar para o seu filho o grande amor que você tem. Porque quando o seu filho vir você demonstrando um grande amor, ele compreenderá quando alguém falar do grande amor de Deus. Eu tenho um pai que também me ama. Quando alguém falar de que Deus é protetor, o seu filho vai se lembrar, eu tenho um pai que me protege. Quando alguém falar que Deus é provedor, o seu filho, sua filha se lembrará, eu tenho um pai que provê as minhas necessidades. E não é só prover, irmão, dinheiro não. Não é só prover coisas, é prover amor, é prover companhia, é prover esperança, é prover paz, é prover presença, alegria. Nós somos chamados para sermos, enquanto figuras masculinas, pais, para refletirmos esta presença de Deus na nossa casa. Pastor Paiva está me lembrando aqui de Jó, que estava lá intercedendo pelos seus filhos. Senhor, não sei nem se eles estão pecando, mas estou já oferecendo sacrifício, protegendo os seus filhos. O grande amor de Deus, a proteção e a provisão e a presença são atributos da paternidade de Deus comunicáveis a nós, seres humanos. Nós devemos amar aos nossos filhos. Nós devemos, ainda mais nos dias de hoje, devemos proteger os nossos filhos. Devemos prover um ambiente seguro para o desenvolvimento dos nossos filhos, mas também devemos ser pais presentes na vida dos nossos filhos. E quando falo de pais presentes, não estou apenas dizendo presença física, eu tenho que estar do lado do meu filho o tempo todo. Até porque tem um ditado que diz, o filho é criado para o mundo. Se você for um pai amoroso, e demonstra o grande amor de Deus para o seu filho, se você for um pai que protege, provê um ambiente seguro para o seu filho, certamente você não precisará estar presente ao lado dele para onde ele andar, porque os seus ensinamentos o acompanharão. Jesus, só para que a gente consiga compreender o que eu quero dizer, a palavra de Jesus é onipresente, Ele está em todos os lugares, porque Ele é Deus. Mas Ele disse assim, eu vou para o Pai. Se a gente com a nossa consciência humana entendermos isso, que não é uma presença física, Jesus não está mais em carne humana. Ele já não está mais, nós não podemos vê-lo como eu vejo você e a mim. Ou seja, sob esse aspecto, Ele não está mais presente aqui, mas a sua presença física não é mais necessária. Não significa que Ele está fora e ausente e se esqueceu de nós. A sua presença está porque o seu Espírito Santo está aplicando em nossos corações e nos mostrando, o Senhor Jesus está comigo. Irmãos, quantas vezes você estava numa luta, você passou aí a orar, e parece que uma presença te envolve, você sente um calor, você sente um conforto, você sente um consolo, mas não tem ninguém ao teu redor. Isso é presença de Deus. E esse atributo da paternidade de Deus se comunica aos pais. Você não precisa estar lá na escola o dia todo acompanhando os seus filhos, mas nós devemos, pais, e precisamos estar sempre orando pelos nossos filhos. Isso é estar presente, como Paulo diz. Eu não estou aí presencialmente, mas em espírito eu estou com vocês, ó Coríntios.
Nós precisamos estar presentes na vida dos nossos filhos, acompanhando os nossos filhos, intercedendo pelos nossos filhos, apresentando eles aos nossos filhos. Isso é presença paterna. Mas também presença paterna não saia daqui só com esse conceito, não. Vá para o parquinho com seu filho, se ele estiver nessa idade. Vá comer um sanduíche com seu filho, com a sua filha. Vá fazer, esteja presente, irmão. Se interesse pela vida do seu filho. Se preocupe com a cotidiana da sua família, do seu filho. Porque Deus se preocupa com as nossas vidas, nos mínimos detalhes. Nenhum fio, olha como ele é tão detalhista, esse nosso Pai. Nenhum fio da vossa cabeça cairá sem que eu permita e consinta. Isso é para mostrar que Deus é presente nos detalhes. Você pode pensar, poxa, esse Pai é muito especial. E esse Pai está aqui nesta noite para se revelar para mim e para você. É esse Pai que é o nosso modelo e referencial, que todos nós que somos pais aqui precisamos ter. Você pode parar para pensar e dizer, poxa, pastor, eu queria ter tido um pai que espelhasse tudo isso. Nada está perdido, irmãos, porque Jesus está à nossa disposição para revelar este amor, esta graça. O amor de Deus, vede quão grande é o amor de Deus que nos fez filhos de Deus. Quero nessa noite, meus irmãos, convidar você a ficar de pé. E quero fazer uma oração nesta noite. Se porventura você deseja encontrar-se com este Pai Celestial. E Jesus, inclusive, faz uma outra declaração quando ele fala o seguinte: olha, neste mundo vocês poderão perder pai e mãe, mas se vocês vierem a mim, vocês receberão muito mais irmãos e amigos. O Senhor pode levantar diante de você uma figura paterna para te acolher, para te demonstrar amor, graça, compaixão, misericórdia, proteção, provisão, presença. O Senhor nos levanta para isso, irmãos. O Senhor nos levanta para, e aqui falo especialmente para os homens. Seja isso na vida da sua família, dos seus filhos, mas também seja isso na vida de quem precisa de uma figura paterna. Ele é pai, olha como Deus é especial, irmãos. Ele é pai do órfão e Ele cuida da viúva. Irmão, que especial é saber que tem um Deus que cuida dos órfãos. Tem um Deus que se preocupa com a necessidade da viúva. Vede quão grande é o amor deste Deus para com você. Esse Deus te ama. Esse Deus quer ser teu pai. Esse Deus quer ser teu cuidador. Esse Deus quer ser teu provedor. Esse Deus quer estar presente na sua vida. Está faltando um conselho, não tem quem. O Senhor é quem te aconselha e o Senhor se levanta. Há alguém para Jesus nesta noite. Há alguém que quer conhecer este Pai Celestial. Ou alguém que já se decidiu por Jesus, mas que nesta noite quer receber um abraço paterno, experimentar este amor divino, deste amor que nos acolhe, deste amor que nos protege, deste amor que provê graça, deste amor que está presente. Ele está aqui nessa noite. Eu quero te convidar a vir aqui à frente nessa noite. O órfão, aquele que está desamparado, que aparentemente perdeu a referência de pai, o Senhor está aqui nesta noite para te demonstrar: eu sou teu pai, eu cuido de ti, eu te protejo, eu te amo, eu te guardo, eu não estou dormindo nem cochilando, eu estou vendo a tua luta, porque eu protejo. Venha abrigar-se debaixo deste Pai Celestial. Venha se abrigar diante da presença deste Deus maravilhoso, deste Pai que cuida de nós, que cuida das nossas vidas. Há mais alguém aqui nessa noite? Há mais alguém que deseja experimentar esta graça divina, desta paternidade? O convite está feito. Quero orar, quero pedir aqui ao pastor Jean, que vai ali embaixo. Dê um abraço
para que a paternidade divina possa ser transmitida ao nosso irmão, que ele possa experimentar e receber deste amor, desta provisão, dessa experiência de um Deus que cuida, que ama, que protege, que guarda, de um Pai. Esse é o nosso Pai, irmãos. Foi Ele quem nos chamou. Senhor, meu Deus e Pai, bendito seja o Senhor que manifesta o Teu grande amor para conosco, Senhor. Nestes dias tão perdidos, Senhor, nestes dias de uma ausência desta figura de referência, de graça, de amor, de proteção, de provisão, de presença. Meu Senhor, nós queremos Te pedir nesta hora que Tu vais tocando os corações de cada um que aqui está, Senhor. Cada um tem uma experiência paterna, Senhor. Cada um tem uma experiência diferente, Senhor. Cada um tem uma diferente experiência no que diz respeito à paternidade, Senhor. Mas nesta noite nós queremos pedir que pela ação do Teu Espírito Santo, o Senhor vai tocando agora os corações, sarando as feridas e revelando a Tua graça agora, Senhor. Vede quão grande é este amor. Muito obrigado, Senhor, por este amor que nos constrange, por este amor que nos torna filhos, por este amor que nos dá uma nova certidão de nascimento. Somos, pela graça e amor e misericórdia do Senhor, nós somos transportados da família da perdição para a família dos salvos e redimidos. Senhor, vai agora com Teu Espírito Santo tocando os corações, revelando a Tua graça e o Teu amor, revelando o Teu Espírito, Senhor, revelando a Tua misericórdia, o Teu cuidado, a Tua proteção, revelando, Senhor, o Teu cuidado, a Tua provisão. Senhor, nós Te pedimos, Pai, revela-nos agora esta experiência de sermos reconhecidos como filhos de um Pai amoroso, de um Pai misericordioso, de um Pai amoroso para com as nossas vidas. É o que nós Te pedimos, Senhor. Oramos pelo Teu Filho que está aqui à frente, Senhor. Vai restaurando a figura da imagem paterna, Senhor. Vai, Senhor, colocando agora a Tua graça, o Teu amor seja inundado agora em seu coração, Pai. Que a Tua misericórdia possa enchê-lo com esta presença amorosa, com esta presença gloriosa e majestosa do Teu grande e infinito amor para com as nossas vidas. Por isso, meu Deus, nós Te pedimos, Pai, abençoa o órfão, Senhor. Cuida, Senhor, daqueles que estão, Pai, desamparados. Tu és o Deus que ampara, Tu és o Deus que cuida, Tu és o Deus que restaura. Senhor, meu Deus, abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. É o que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.